Ainda no ar, ele começa a se movimentar e logo percebe que não sobreviverá àquela queda. Chega até a brincar, dizendo que a Rose será notícia por matar seu subordinado. Nesse momento, tem uma ideia. Gira o corpo, posiciona-se a mochila para baixo e começa a utilizar magia de cura sem parar, enquanto despenca entre os galhos e cai fazendo uma pose de herói. Aí sim, ao se levantar, decide cumprir o pedido de Rose, pois entende que não há mais nada que possa fazer a respeito. Mesmo receoso, ele se anima com a missão de enfrentar o temido monstro Grislar. No entanto, quando pensa no monstro, ele acaba aparecendo, e o protagonista toma um grande susto. No meio da neblina, ele percebe que o monstro é ainda mais assustador do que imaginava, e ainda assim acredita na sua própria velocidade para escapar da fera. Ele então acelera e sente que não será necessário muito esforço para fugir, convencido que o urso não conseguirá acompanhar. Mas, com infelicidade do nosso protagonista, ao olhar para trás, o grande Glislar está na sua cola. Nesse instante, ele se recorda dos temores do que passou ao lado da Rose e afirma que o urso não será comparado a ela. Assim, ele se prepara para enfrentá-lo cara a cara. Porém, quando consegue ficar confiante, mais dois ursos se juntam à luta. Ele decide mudar de ideia e voltar a correr. Porque um já é desafiante, então três já é sacanagem. Seguindo adiante, ele consegue ouvir o som da cachoeira, então decide pulá-la para conseguir escapar dos ursos, que não conseguem segui-lo. Ao cair da tarde, ele reflete sobre os momentos tensos que conviveu mais cedo, e ao verificar os suprimentos que Rose lhe deu, sente falta de algo para usar para criar fogo. Come o que pode e volta a pensar na missão impossível de derrotar o grande Glislar. Decide deixar isso de lado por hora, e decide fazer em uma árvore um marco do seu primeiro dia sobrevivido. Na manhã seguinte, ele se prepara com foco total para o grande Glislar. Percebe-se que para enfrentá-lo precisará estudar mais o seu inimigo. No primeiro passo, é descobrir onde vive. Ao passar por uma área, observa arranhões característicos do urso e pergunta se algum deles já está por perto. Então, ouve som saindo da vegetação. Ele entra em alerta, mas descobre que era apenas um coelho. E ao se aproximar, nota que o animal está machucado. Ele usa magia de cura e recomenda que tenha mais cuidado. Achei o coelhinho até que bonitinho, hein? Depois disso, se esgueira até uma árvore, onde aguarda o grande Glislar. O coelho, porém, permanece ao seu lado. Ele o manda ir embora, explicando que agora está caçando monstros perigosos. Mesmo assim, o coelho insiste em ficar. Vendo isso, ele deduz que talvez o animal saiba onde o monstro está. O coelho faz um gesto, sugerindo que o siga, e assim ele o guia até o esconderijo do grande Glislar. Ao observar ao redores, conclui que aquela caverna é o covil dos ursos. Mantém distância, observando com cautela, para que não seja notado. Nesse instante, lembra do livro que leu, onde explica que essa espécie vive em grupo. Portanto, os outros ursos eram seus companheiros. De volta ao esconderijo, ele vai até um rio buscar água, mas teme que, se bebê-la sem ferver, possa lhe fazer muito mal. Como a Rose não lhe deu meio de fazer fogo, não tem a opção. Ao olhar para o lado, vê que o coelho retornou com ele. Explica que irá observá-los os ursos novamente. Chegando lá, relata que não houve mudanças e que, na verdade, passou a achá-los até fofo. Também comenta que o coelho preto é bem bonito. No dia seguinte, ele acorda com uma dor no estômago imensa por ter ingerido a água. Mesmo com magia de cura, a dor não passa de imediato, pois os sintomas são parecidos com envenenamento. No meio do sofrimento, o coelho volta para animá-lo. Depois de um tempo, o leva até a fonte de água potável. Enquanto se hidrata, o coelho pressente algo estranho e vai investigar. O garoto sobe numa árvore com ele e sente que algo está se aproximando. Quando vê o coelho junto, se preocupa. Então, de repente, uma cobra gigante aparece. Ele comenta que nunca leu nada sobre essa criatura nos livros que Rose lhe deu. Apesar de ter desconhecido o monstro, sente uma aura assustadora emanando dele. A cobra parte sem percebê-los. 4 dias se passaram e ele continua apenas observando os ursos. Embora ache eles fofos, precisa capturar o grande Glislar, ou não poderá voltar para casa. Promete a si mesmo que fará isso no dia seguinte. Mas quando chega o momento, o coelho insiste que ele não vá.
ele fala que vai depois da chuva passar. Com o retorno do sol, ele parte rumo à caverna, explicando ao coelho que precisa derrotar o grande monstro para sair dali. Ao chegar ao local, respira fundo e avança. No entanto, descobre que os ursos foram mortos. Se preocupa, pois a Rose ficará muito furiosa ao saber que sua presa foi abatida por outras criaturas. Examinando os corpos, conclui que as mordidas foi daquela cobra gigante. Mas ela não matou por fome, e sim por prazer. Um dos ursos, um Blurgliss, surge e encontra sua família morta. Vendo a dor do urso, ele afirma que odeia perder para a Rose e odeia que sua determinação tenha sido em vão. Ao ver o urso chorar, promete que irá vingar a morte dos seus pais. Então, galera, para ser sincero, essa cena eu achei muito triste. Enquanto isso, em outra cena, seus amigos tentam visitá-lo. Tong informa que ele está 10 dias na floresta e não voltou. Kazuki se preocupa, mas Tong explica que Rose é quem decidiu o tempo do treinamento. Também menciona que a chefe está fora e ninguém sabe o paradeiro de Sato. No entanto, Emokami diz que Kazuki sempre fica bravo ao falar de Sato. Ele responde que está apenas preocupado com um amigo. Ela responde que admite que também está, mas acredita que Rose o encarregou disso e pode confiar nela. Além disso, ela acredita no potencial do garoto e tem certeza que ele voltará bem. Voltando para o Sato, ele cria uma lança improvisada, pede ao coelho que leve até a cobra assassina. O coelho não se move, então ele explica que só precisa mostrar o caminho e fugir depois. Chegando ao local, encontra a cobra atacando o filhote de urso que tinha sobrevivido. A pensar do medo, ele lembra que nada é mais assustador do que sua mestra. Com isso em mente, avança contra o monstro, quase engolido por seu descuido, mas aproveita a chance para furar um dos olhos da cobra. Sato é arremessado para longe, mas quando a cobra ataca novamente, percebe que pode vencê-la atingindo seu pódio cego, o lado direito. Ao fazer isso, é mordida no seu braço, pois a cobra o atraiu de propósito para aquele lado. Ele se regenera e começa a esfaquear o interior da cobra, já que seu braço estava com uma faca. Consegue retirá-lo, mas começa a ficar tonto devido ao veneno. Reclama que a cobra já é gigante e possui veneno é apelação demais. Concordo. Porém, como teve sintomas parecidos ao beber a água contaminada, aprendeu a se curar de dentro para fora. Após se recuperar, percebe que o urso está ajudando, então decide usar ele para ganhar impulso e saltar sobre a cobra. Derruba o monstro com um soco e finaliza com várias estacadas de lança. No final da batalha, o urso agradece pela ajuda. O garoto explica que não pode curá-lo agora, pois gastou toda a sua mana. Além disso, seu corpo está imóvel de tanto esforço. De repente, por azar de nosso protagonista, a cobra, que aparentemente estava morta, se levanta. O urso fica ao lado dele para protegê-lo, mas Sato pede que ele fuja. A cobra se aproxima e, em meio ao desespero, ele começa a xingar Rose, culpando por tudo. Mas pela sorte de nosso protagonista, ela aparece para salvá-lo. E ele pergunta como a encontrou. Rose revela que foi o coelho que a guiou até ali. Ela conta que estava vigiando Sato, amando dela, e que seu nome é Kukuru, seu mascote. O garoto diz que o encontrou ferido. Rose explica que ele fingiu estar machucado para ganhar sua confiança. Rapaz, o coelho nem é inteligente. Além disso, ela revela que esteve por perto o tempo todo, pronta para intervir apenas se necessário. Quanto ao monstro, Rose explica que foi criada pelo exército do Rei Demônio. Como Singles falhou em destruí-lo durante a última invasão, a cobra fugiu para a floresta. Ao ver o grande Glizzard morto, ela se surpreende, pois ele era forte o bastante para derrotar até tropas de elite. O garoto pergunta se ela realmente acredita que ele venceria o monstro. Rose responde que não. O objetivo era fazê-lo enfrentar algo mais forte para ganhar experiência, mas ao vê-lo em ação, acabou se empolgando e preferiu apenas observar. Ele se revolta, dizendo que quase perdeu a sua vida. Nesse momento, o filhote de urso tenta defendê-lo, mas se acalma com carinho, e ao ver que é a relação entre os dois, Rose decide levar o urso com eles. Ordena que Blurgliss carregue o garoto. Antes de partirem, ela lembra de que ouviu Sato falando coisas rudes dela. Ele se desespera e Rose o encara com olhos assustadores, avisando que ele não dormirá bem naquela noite. Quanto à missão, ela diz que ele foi bem qualificado.
Ele pergunta o que isso significa. Rose explica que ele agora está apto para lutar ao lado dela no campo de batalha. Mesmo sem dominar as técnicas básicas, ele já possui o necessário resistência à dor, força física, mente imbalável. Ela informa que os outros dois usuários de cura não chegaram a esse nível, pois isso nunca foram qualificados. Rose afirma que essa é a conquista dele e ele deve se orgulhar. Em seguida, fala de um assunto muito sério. O exército do rei Domânio está prestes a atacar. A cena então muda para o homem misterioso, questionando o comandante do terceiro exército sobre os preparativos para a invasão do reino Lings. Mila responde que está tudo conforme e suas tropas já estão prontas. Assim, o ataque começará em breve.